Boa tarde a todos. É uma grande alegria que estamos aqui reunidos uma vez mais, começando o nosso programa Nossa Fé com a Rede Sagrada Família. Dou as bem-vindas a todos os participantes, a todos os ouvintes desse programa. E gostaria que começássemos esse momento, essa palestra, esse momento de reflexão, de alguma forma recolhendo o nosso espírito. E gostaria que começássemos também com um momento de oração pessoal, cada um de nós no nosso interior, antes de começar a palestra do dia de hoje. Poderemos também escutar essa música que vamos transmitir agora e ir preparando o nosso espírito para esse momento. Deus existe e está no meio de nós. E por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados, de incrédulos cristãos. Deus existe e eu não posso tocar, se a Ele entregar o meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e está no meio de nós. E por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados, de incrédulos cristãos. Deus existe e eu não posso tocar, se a Ele entregar o meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e está no meio de nós. E por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados, de incrédulos cristãos. Deus existe, começa a música que estamos ouvindo. Que maravilhoso o texto também dessa canção que nos vai preparando para esse momento tão sublime de encontro com Deus, encontro com Jesus no nosso interior. A palestra de hoje gostaria de centralizar sobre a pessoa de Jesus Cristo, descobrindo a Jesus. Na semana passada nós conversávamos justamente sobre o que significa a pessoa de Jesus na minha vida pessoal. Hoje vamos buscar conhecer um pouco mais
a Jesus, essa pessoa tão maravilhosa que um dia nós conhecemos, que um dia nos cativou de alguma forma cada um de nós, e vamos buscar conhecê-lo através daquilo que ele mesmo nos falou por meio da sua palavra, dos seus gestos, daquilo que nós podemos saber por meio também dos conhecimentos. Na semana passada, justamente a gente falava e refletia sobre como o Antigo Testamento ele prepara o Novo Testamento, ele vai anunciando por meio de tantas imagens, de tantas prefigurações, tantas coisas que depois no Novo Testamento vão se cumprir. Faz pouco tempo também escrevi um artigo para um dos jornais com os quais colaboro e justamente tentava transmitir por meio daquele artigo, daquelas linhas, como nós não podemos deixar e excluir a nossa razão em relação com a nossa fé. A nossa razão nos ajuda ao conhecimento da fé e por tantos meios, pelo nosso intelecto, pelos nossos estudos, pela nossa investigação, nós podemos conhecer tantas coisas, inclusive das coisas da fé. E por isso é completamente legítimo, é saudável que nós busquemos por meio da nossa inteligência conhecer as coisas que podemos, até o nível, até a altura que podemos da nossa fé. Por quê? Porque lembrem-se sempre que nós precisamos na nossa fé dar razões, porque então o ato de fé, que é um ato pessoal, um ato de cada um de nós, se faz verdadeiramente humano. Uma coisa é que eu aceite por fé, que é um ato de virtude maravilhoso, mas a outra coisa é quando eu de alguma forma posso também comprovar por meio da minha razão, e então a minha fé se solidifica cada vez mais, e então a minha fé é cada vez mais forte. Eu tenho razões pelas quais eu creio objetivamente. Não quero dizer aqui que nós devemos ser de alguma forma racionalistas e querer medir tudo, querer entender tudo, porque vai ser impossível. Naquele artigo eu também citava aquele belo exemplo de Santo Agostinho, que ele ia caminhando pela praia, tentando entender um pouco mais sobre a Santíssima Trindade, e num momento ele vê à beira do mar um menino brincando com seus joguinhos, estava cavando um buraquinho na areia, e depois com seu balde ia na praia, a onda que chegava, voltava, ele pegava um pouco da água no seu balde, voltava e enchia o buraquinho. E depois fazia isso 1, 2, 3 vezes. Santo Agostinho olhou para ele, ficou meio admirado, não pôde vencer a sua curiosidade e foi perguntar para ele: mas menino, o que tu está querendo fazer? E ele disse: eu estou querendo colocar dentro desse buraco a água de todo o oceano. E Santo Agostinho, meio que sem entender, falou: mas tu sabe que não dá de fazer isso, esse buraco é muito pequeno. E aquele menino respondeu para ele: olha, é mais fácil que eu consiga colocar dentro desse buraco toda a água do oceano que tu consiga entender a Santíssima Trindade. É verdade, temos visto aqui os dois extremos. Por uma parte, nós temos que tentar entender um pouco mais, porque nos ajuda na nossa fé, mas por outra parte também saber que a nossa limitação humana é impossível. Por quê? Porque simplesmente Deus é infinito e nós somos finitos. Não podemos entender, mas vamos buscar de alguma forma nessa palestra do dia de hoje entender um pouco mais de quem é a pessoa de Jesus, entender um pouco mais daquilo que sabemos por meio do seu Evangelho, por meio daquilo que ele nos transmitiu na sua vida, com as suas obras, com as suas palavras, com as narrações de quem foram testemunhos oculares que viveram do seu lado, como os apóstolos, como Nossa Senhora, etc. A primeira pergunta que eu gostaria de plantear é justamente essa: quem é Jesus Cristo? A palavra, o nome Jesus, significa Deus salva na língua hebraica. No encontro, justamente da semana passada, falávamos daquele Antigo Testamento que vai pré-anunciando o Novo Testamento. Então vamos ir buscando ao longo da nossa palestra, ir puxando textos daqui e de lá para ir entendendo melhor o que o Evangelho nos diz. Em primeiro lugar, Jesus. O nome de Jesus já foi pré-anunciado no Antigo Testamento. Se vocês lembram, o povo de Israel, depois de ser liberado do Egito com Moisés, sendo dirigido por Moisés, foi conduzido pelo deserto aqueles 40 anos e chegou até a montanha na qual Moisés não pôde passar e não pôde entrar na terra prometida.
Mas então Moisés deixou, em nome de Deus, a Josué. Josué que foi aquele que entrou, conduziu o povo para entrar na terra prometida. Na língua hebraica, o nome Josué e o nome Jesus são o mesmo, Yeshua. Significam a mesma coisa, Deus salva. E vemos que Josué, assim é na Bíblia sempre, o nome significa uma missão, uma coisa que Deus confiou para aquela pessoa. Diz alguma coisa da pessoa o seu nome na Bíblia. E Josué justamente foi testemunho e foi instrumento de Deus que salvava o seu povo. Salvava do Egito, da escravidão do Egito e conduzia à terra prometida. Aquela aliança que Deus tinha feito com o seu povo chegava agora ao seu cumprimento. Deus libera o povo da escravidão por meio de Josué e Deus libera agora o povo, nós, cada um dos cristãos, dos nossos pecados por meio de Jesus, Jesus Cristo. Jesus, Deus, salva. Também Josué conduziu o povo para entrar na terra prometida. E Jesus também nos conduz a entrar na terra prometida, a terra nova, da nova aliança, a terra prometida do céu. Jesus abriu-nos as portas dos céus. Quantos colegamentos, quantas uniões como no Antigo Testamento, e é tão bonito ir contemplando também desse jeito. Josué, Jesus, dois nomes iguais, com missões parecidas. Obviamente, Josué uma prefiguração, uma imagem. Não que aquele fato tenha sido uma imagem, mas foi um fato menor daquilo que Jesus depois fez, grandiosamente abrindo nossas portas dos céus. Também nos livros proféticos depois vai se falar muitas vezes, vão ser feitas profecias de que virá um filho do homem, virá um filho de Deus que liberará o povo de Israel. Se a gente lê com atenção os livros proféticos, muitas vezes a gente encontra que os profetas, eles dizem ao povo de Israel, olhem, vocês estão indo pela estrada errada, vocês não estão fazendo o que está certo, vocês não estão indo pelo caminho que Deus quer de vocês. E o profeta sempre anuncia no final, não deixa só aquele juízo, aquela crítica, aquele juízo negativo, mas sempre com uma promessa que abre a uma esperança, uma promessa de salvação. E essa promessa de salvação nos profetas vai ser cumprida, vai ser realizado em Jesus Cristo. Tantas vezes também, quando nós lemos o Santo Evangelho, a gente escuta de vez em quando, como dizia o profeta Isaías, como dizia o profeta Sofonias, e volta para trás. Por quê? Porque justamente a Sagrada Escritura, o Evangelho, o Novo Testamento, está querendo dizer naquele momento que em Jesus, naquele momento, se realizava aquela profecia feita desde no Antigo Testamento. A palavra Jesus, Deus salva. Segunda parte, Cristo. A palavra Cristo vem do grego, é uma palavra grega que significa ungido. Esse mesmo significado tem a palavra Mashiach no hebraico, que significa Messias, ungido. No Antigo Testamento, ser ungido era uma coisa muito importante. Eram ungidos em nome de Deus e por mandato divino. Deus que pedia a um profeta ou a um homem escolhido ir com aquela pessoa que tinha sido escolhido por Deus para uma determinada missão e então seria ungida. Eram ungidos no Antigo Testamento os reis, os profetas e os sacerdotes. 3 missões importantíssimas. E em Jesus Cristo se unem as 3 missões numa só pessoa, a sua pessoa divina. Jesus Cristo é Rei, e dentro justamente de uma semana, amanhã é o último domingo de tempo ordinário, e depois 7 dias mais, celebramos na liturgia a festa de Cristo Rei. Jesus Cristo é também profeta porque ele é instrumento de Deus para a nossa redenção. Profeta não significa só aquele que vai anunciar uma coisa para o futuro. Essa é uma parte dos profetas. Mas profeta também significa instrumento de Deus. Aquele que Deus escolhe no momento para revelar a sua ação, para revelar aquilo que Deus quer, para ser um instrumento de algo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Jesus é profeta. E Jesus é também sacerdote. O sacerdote é aquele que celebra o sacrifício, é ministro, é instrumento dos sacrifícios que se levavam a Deus. Sacrifícios como os holocaustos, sacrifício de comunhão,
sacrifício de expiação, quando deveriam ser redimidos os pecados, quando a gente queria entrar outra vez naquela amizade com Deus, que era o sacrifício de comunhão. E Jesus Cristo é sacerdote por excelência. Jesus Cristo foi quem não só realizou como ministro os sacrifícios, mas ele mesmo foi sacrifício. Ele mesmo se sacrificou pela nossa salvação, para a nossa redenção. Então, por isso, em Jesus Cristo se cumpre perfeitamente, porque ele não só prefigura, mas é o Messias de Deus. A unção, então, significava justamente esse ser escolhido, esse ser destinado a uma missão, e por meio da unção também eram recebidos dons especiais de Deus. É assim como, por exemplo, a igreja até o dia de hoje permanece com esse significado tão profundo por meio dos sacramentos, no batismo, na ordenação, na confirmação, na crisma, é ungido. Justamente por isso, para ser um símbolo, um sinal de que aquela pessoa é escolhida por Deus. Ela foi apartada de alguma forma por Deus e está sendo abençoada para uma missão de Deus. Seja pelo dom do Espírito Santo na crisma, seja para ser parte e filho adotivo de Deus no batismo, seja depois também na ordenação. Eu gostaria, depois de ter feito essa pequena introdução do que significa o nome de Jesus Cristo, também buscando ir para trás um pouco e unindo com o que vai preparando no Antigo Testamento e outras partes da Sagrada Escritura, analisar agora um pouco da vida de Jesus. E vamos tentar entrar naquilo que nós conhecemos, os diversos momentos da vida de Jesus, e ir pegando e ir entendendo aquilo que Deus nos quer transmitir por meio daqueles fatos, daqueles acontecimentos. Voltar também ao que significa alguns deles, na medida também, obviamente, das nossas possibilidades, do nosso tempo. E também, como sempre, fazer sempre essa união com o Antigo Testamento. Vamos buscar, então, ver três coisas. Em primeiro lugar, aqueles nomes dados a Jesus além de Jesus Cristo, como, por exemplo, quando ele era chamado Messias, quando ele era chamado Mestre, etc. Depois vamos ver os mistérios da vida de Jesus. E aqui vamos dividir na encarnação, na vida pública e depois o mistério pascual. Os nomes atribuídos a Jesus, quando se referem a Jesus no Novo Testamento, nós escutamos tantas formas diversas que chamam a Jesus. Vamos buscar explicar simplesmente algumas delas, e assim, quando nós voltarmos outra vez ao Evangelho e lemos aquelas palavras, pelo menos vamos poder entender um pouquinho mais o que significa cada uma delas. Tenho também que dizer que algumas delas são como famílias das quais é uma palavra-chave, das quais também surgem outras que têm o mesmo significado, como, por exemplo, quando no Evangelho diz Filho unigênito de Deus, também tem o mesmo significado quando chamam Jesus o Filho do Homem, Jesus Filho de Deus, etc. Primeiro, então, Filho unigênito de Deus. A palavra unigênito é uma palavra que vem também do grego, tem duas partes, uni e gênitos, que significa um só filho. Mas então aqui entra uma dúvida: Jesus era o único filho de Deus? Sim, realmente sim. Realmente sim, Jesus é o único filho de Deus propriamente dito. Por quê? Porque ser filho significa ser igual, da mesma essência. Nós não podemos ser desse jeito assim chamados filhos de Deus. Por quê? Porque então seríamos Deus com os mesmos poderes de Deus, com a mesma categoria de Deus, e isso é impossível. Não podemos aqui idolatrar a ninguém, nós somos criaturas. Jesus é o único filho de Deus. Por quê? Porque somente ele foi gerado pelo Pai, ao mesmo tempo que o Espírito Santo, do amor entre um e o outro. Então, só Jesus, como Espírito Santo e Deus, e o Pai são Deus. Nós somos criaturas e, portanto, somos filhos adotivos de Deus, que é um dom maravilhoso, um dom imerecido, porque Deus, a cada um de nós, seres humanos, nos criou a sua imagem e semelhança. E isso significa que Deus nos fez iguais a Ele, não só a sua imagem, mas também a sua semelhança, que significa o nosso interior,
as nossas atitudes, etc. Pena que depois o homem caiu por causa do pecado e então essa imagem, que era de alguma forma muito mais brilhante, se desfigurou muito. Tantas passagens do Novo Testamento revelam o Pai chamando Jesus o seu Filho. Por exemplo, lá no batismo, quando se abrem os céus, né, desce aquela pomba que é lá e o Pai revela desde o alto dos céus: eis o meu Filho muito amado. Depois também, no momento da transfiguração, Jesus que sobe a montanha se transfigura diante dos seus 3 discípulos que estavam ali ao seu lado. Está o profeta Elias, está Moisés, e uma vez mais os céus se abrem e outra vez escutamos a voz mesma de Deus Pai que diz: eis o meu Filho muito amado, ouvi-lo. Jesus mesmo não hesitou em reconhecer a sua filiação divina. Quantas vezes ele diz, e por exemplo lemos no Evangelho, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem aquele o queira revelar. Eis então como Jesus é chamado verdadeiramente o Filho de Deus, porque ele é propriamente o Filho de Deus, Deus mesmo. E então é aqui como também nós entendemos quando é chamado Filho do Homem, o homem que significa justamente não só o homem como nós conhecemos, mas o homem com maiúscula, aquele que Deus é desde sempre e para sempre. Outro grupo de nomes que são também destinados a chamar Jesus no Novo Testamento é Senhor. Para um judeu, na época de Jesus, chamar a Deus pelo término Javé, que era o nome revelado a Moisés, quando Moisés perguntou o nome de Deus na sua revelação, para um judeu da época de Jesus, chamar a Deus Javé era uma atitude um pouco de desrespeito. Por quê? Porque era um nome tão transcendental, tão grande, que eles não ousavam nem mesmo chamar a Deus pelo seu nome. Então chamavam de Senhor. Senhor, então, é aqui um sinônimo, na época de Jesus, de Javé, o nome mesmo de Deus, de Deus. Dizer Senhor é dizer Deus. É como também nós hoje em dia, quando vamos rezar, dizemos: Senhor, escutai-me, Senhor, ouvi-me, Senhor, te agradeço, Senhor, te peço. Estamos usando um sinônimo para dizer: meu Deus, meu Senhor, meu Deus, ouvi-me, meu Deus, escutai-me, meu Deus, atendei-me, etc. É um sinônimo. Então, quando nós lemos no Novo Testamento a palavra, quando chamam Senhor, estamos referindo-nos também a Deus. E daqui surgem outras palavras, como também Messias, como temos analisado, que muitas vezes chamam a Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus? E Jesus vai responder: sim, eu sou. Ou também quando chamam a Jesus o Salvador, sobretudo nas cartas de São Paulo, quando chamam a Jesus de Mestre: não chamei sobre a terra ninguém de Mestre, diz Jesus. Por quê? Porque significa esse significado mais profundo da palavra. De Mestre, aquele que me guia e me conduz à verdade plena. E somente Deus me pode conduzir à verdade plena. Vamos entrar agora, depois de ter conhecido um pouco mais esses termos que lemos na Sagrada Escritura, nos mistérios da vida de Cristo. Adentremos agora no que conhecemos da vida e da palavra de Jesus, o que sabemos pelos Santos Evangelhos, onde temos um testemunho de quem viu e ouviu a palavra e Deus que se revelou. E é tão bonito ver e pensar que Deus é tão maravilhoso que se Ele não tivesse nos revelado tudo isso, seria quase que impossível que nós soubéssemos. Como saberíamos o amor de Deus, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus vela pelo seu povo, a providência divina que nos cuida dia tras dia, se Deus não tivesse dito e manifestado por meio dos seus atos, das suas ações. Por isso é tão maravilhoso a encarnação do Filho de Deus. A encarnação que no credo nós dizemos, quando rezamos o creio na missa, nós dizemos: e por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus. Às vezes nós passamos rápido por essa palavra, desceu dos céus, mas se cada um de nós pensar o que significa Deus mesmo, o Senhor, o Criador de todas as coisas, de tudo aquilo que existe e tudo aquilo que é ao meu redor, Deus mesmo que desce à terra e se faz um homem como eu, como cada um de nós. Só pensar nisso quase que começamos a tremer e a imaginar: puxa vida, que coisa! E é realmente assim.
E pensemos também no que significou para Jesus. Ele mesmo quis tomar um corpo humano e sentir calor como nós sentimos, frio como nós sentimos, cansaço, alegrias, tristezas, todas essas coisas Jesus quis passar, sentir as nossas limitações, sentir também as nossas grandezas. Não porque ele não soubesse dessas coisas, mas porque ele quis que nós, de alguma forma, fôssemos, ele quis fazer-se solidário com cada um de nós. Eu gosto tanto de pegar lá no catecismo aquela parte que diz quais foram os motivos. Eles tentam pensar, imaginar um pouco mais quais foram os motivos pelos quais Jesus quis encarnar-se, Jesus quis fazer-se homem. E no catecismo nos dão 4 grandes motivos que são maravilhosos, maravilhosos. O primeiro deles, Jesus se encarnou para salvar-nos. Que grandeza, que grandiosidade de Deus mesmo que escolheu esse meio, fazer-se homem, próximo a nós homens que precisamos ver, que precisamos ouvir, que precisamos falar, conversar, sentir a outra pessoa. E Jesus mesmo que quis fazer-se homem para, por meio disso, salvar-nos, por meio da cruz. E que mistério tão enorme. Muitas vezes a gente se pergunta, mas sendo Deus todo-poderoso, sendo Deus tão maravilhoso, tão grande, onipotente, omnipresente, etc., Ele não poderia salvar-nos de uma forma muito mais simples, sem ter que sofrer a cruz? Claro que poderia. Para Deus bastaria mover um dedo, ou nem mesmo, bastaria só pensar, eu quero que o homem seja redimido. E então o homem seria redimido. Mas Deus não quis fazer assim. Deus quis dar a sua vida, sofrer, sentir o que nós sentimos, padecer até as últimas consequências da morte, da cruz, da flagelação. Por quê? Porque Ele queria demonstrar-nos o seu amor até o último limite. Demonstrar que nos ama até o ponto de não só fazer-se homem, mas também de dar a sua vida, de morrer por nós. Quanto amor tem Jesus por cada um de nós? Temos que pensar e refletir, meditar nos nossos corações no que isso significa, para, como dizíamos antes, não passar rápido por esses momentos do Evangelho que nós lemos, contemplamos, meditamos. O segundo motivo, porque Deus se fez homem, para que conhecêssemos então o seu amor, consequência. Deus que se encarna para salvar-nos e Deus que se encarna para que conhecêssemos o seu amor. Tudo aquilo que Ele é capaz de fazer por cada um de nós, que não tem limites. Terceiro motivo, Jesus se encarnou para ser nosso modelo. E isso aqui é maravilhoso, que nós, homens, podemos pegar lá na Bíblia os fatos da vida de Jesus, podemos ler e dizer, eis aqui o que eu, como cristão, devo viver também. Quando Jesus diz que eu devo perdoar, quando Jesus diz que eu tenho que amar o meu próximo, quando Jesus diz que eu tenho que amar os demais como eu mesmo me amo a mim mesmo, é Jesus um modelo? Pelas suas palavras, mas também pelos seus atos, Jesus perdoou. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Quantas atitudes de Jesus aprendemos porque Ele se encarnou? Porque Ele se fez homem, nos deu testemunho e nos revelou por meio da sua palavra. Que maravilhoso! Jesus que se encarnou, que se fez homem para ser modelo. E que maravilhoso em cada um de nós, como dizíamos também na palestra da semana passada, lêssemos essas linhas do Evangelho cada noite antes de dormir e fôssemos buscando as atitudes de Jesus e dizendo, puxa vida, como eu tenho que também viver isso? Como eu tenho que imitar a Jesus? Como eu posso fazer para, na minha vida, ir devagarzinho, mas constantemente, fazendo-me mais semelhante a Jesus? Porque isso é o que Ele quer. Por isso nós chamamos cristãos, porque devemos ser como Cristo, como Jesus. O quarto motivo, para que nós participássemos da sua natureza divina. E isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Jesus nos abriu os céus e ao mesmo tempo nos deu a graça, o estado de graça, que Deus habitasse nos nossos corações. É como se Jesus abrisse as portas completamente dos nossos corações e então Deus entra dentro de cada um de nós, vive em cada um de nós, nos santifica por dentro
nos conduz à vida eterna, nos dá essa felicidade, essa realização maravilhosa. Participamos da natureza divina. E justamente isso podemos comprovar por tantos gestos de virtudes que sentimos, ouvimos na nossa sociedade do dia a dia. É maravilhoso ver o exemplo das mães, no qual a gente toca o amor de Deus. E isso é porque Deus está no coração de cada uma delas, que são capazes de sacrificar-se, de amar, de doar-se sem medida. Por quê? Porque no fundo elas transmitem o amor de Deus nos seus corações. É o amor de Deus feito amor materno. Eis porque dizemos então que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na pessoa de Jesus estão as duas naturezas, é o que nós dizemos no creio. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não que sejam duas coisas que estão ali misturadas. Ele é Jesus e é homem. Não é que sejam também duas coisas separadas. Em alguns momentos ele atua como Deus, outros momentos ele atua como homem. Não. Na pessoa de Jesus está conjuntamente Deus e homem. Não uma coisa pegada à outra. Não uma coisa misturada na qual depois eu posso separar ou posso identificar um pouco de uma, um pouco da outra. Não. Toda pessoa de Jesus conjuntamente, numa só unidade, é Deus e é homem. Possui ele as duas naturezas no seu estado perfeito, porque ele é Deus. Nós, obviamente, temos uma natureza caída pelo pecado, degenerada, com a concupiscência. Jesus, obviamente, não tinha isso, a sua natureza era perfeita. Não tinha essas limitações que nós temos, essa nossa quase que intenção ou essa inclinação ao pecado, a fazer as coisas más. Jesus não tinha isso, ele tinha uma natureza perfeita, mas ele tinha uma natureza humana verdadeira. Primeira parte, então, desse ponto, a encarnação do Filho de Deus. Agora vamos analisar um pouco da vida pública de Jesus. Na vida pública de Jesus, eu sei que o tempo está passando, então vou deter em duas coisas-chave da vida de Jesus. Em primeiro lugar, as suas palavras e, em segundo lugar, as ações de Jesus. Sempre as palavras de Jesus, como nos narram os textos, são palavras com autoridade. Jesus tem uma grande autoconsciência de quem ele é e por isso fala com autoridade. Diz ele mesmo, aqui há entre vocês alguém que é maior que Moisés e que é maior que os profetas. Jesus é assim mesmo. Jesus tem autoridade porque ele sabe que ele é Deus. Mas vejam, ao mesmo tempo, Jesus respeita quando fala da lei, não só respeita, vive a lei até os seus menores detalhes. Quando é apresentado no templo, depois quando ele paga os impostos, quando Jesus participa das festas que o povo de Israel deveria participar na medida da possibilidade, e na cidade de Jerusalém, e Jesus vai à cidade de Jerusalém. Jesus, por meio do Evangelho, sabemos, celebrava as diferentes festas que o povo judeu celebrava em comemoração, em comunhão, em agradecimento a Deus, etc. A mesma festa da Páscoa, né? Jesus celebrava todos os anos, em modo especial aquela sua última Páscoa, sua última ceia. Jesus cumpre a lei até os menores detalhes, mas ao mesmo tempo também ele leva a cumprimento a lei. Ele completa a lei, fazendo que nós entendamos que não é a lei que está por em cima e o homem por debaixo. Não é o homem a serviço da lei, mas a lei ao serviço do homem. E então Jesus, completando, nos faz entender o que Deus queria por meio da lei. Ele não quer que a gente absolutize a lei, mas quer que o nosso coração esteja em Deus. E por isso a lei nos ajuda, nos serve, nos guia, é instrumento, é caminho, é via, é ponte para que cheguemos a Deus. Jesus, quando prega sobretudo do reino de Deus. Essa palavra, esse termo que sai 122 vezes no Novo Testamento, uma das palavras mais citadas no Novo Testamento. 122 vezes a palavra reino de Deus, o reino está por chegar, o reino está próximo, o reino de Deus. O que significa reino de Deus? E gostaria aqui também de fazer ênfase porque domingo que vem vamos celebrar essa festa litúrgica tão maravilhosa, concluindo o tempo ordinário comum, antes de começar o Advento e a nossa preparação para o Natal. O reino de Deus significa
que a extensão, o amor, o mandato de Deus tem que cada vez abranger mais na Terra. Mas não significa só que tenha mais população que esteja submetida, no bom termo da palavra, ao reino de Deus, como os vassalos dentro de um reinado. Não é só aquele abranger, mas é, sobretudo, nos nossos corações, fazermos partícipes desse reino de Deus. Aquela frase tão famosa que às vezes de corpo estamos presentes, mas o nosso coração está longe. Não. O reino de Deus tem que começar em primeiro lugar nos nossos próprios corações. Isso é o mais importante. E peçamos verdadeiramente a Deus que cada dia Ele reine cada vez mais nos nossos corações. E que significa? Que então sejam os critérios de Deus os que comandem na minha vida. Que não sejam as minhas mesquinhas vontades, os meus mesquinhos critérios, o meu jeito de querer fazer as coisas, mas que seja aqui a palavra de Deus, aquela que guie, que governe a minha vida. Seria bom que cada um de nós agora nos perguntássemos, mas na minha vida, quem é o que governa? É Jesus? É o Evangelho? É aquilo que Deus quer de mim? Ou é ainda o meu egoísmo, a minha vontade, o meu querer fazer as coisas? Olhem, na medida que nós deixemos que a palavra de Deus, que os critérios de Jesus entrem na nossa vida, então o reino de Cristo estará no nosso coração e tomará possessão do nosso coração. Jesus falava também por meio de parábolas. Que maravilhosa a pedagogia de Deus que nos conhece. Ele sabe como nós somos, Ele sabe que nosso entendimento é por fase, que nós precisamos de uma imagem, de uma explicação, que depois nós precisamos aprofundizar no tema para ir entendendo as suas coisas. E então Jesus se adapta à nossa forma de ser e nos explica por meio de parábolas que são também tão maravilhosas e que nos dizem tanto. As parábolas têm tantos significados. Normalmente Jesus pregava no templo. O templo é um lugar muito especial para os judeus. O templo era o lugar da presença de Deus. Se nós lemos lá desde o Levítico, no Antigo Testamento, quando Deus habita numa tenda que vai acompanhando o povo que vai peregrinando em liberação do Egito, caminho à Terra Prometida, a tenda era o lugar do encontro com Deus, da presença de Deus, até que depois o rei Salomão construirá o templo, que ficará como esse lugar onde os judeus sabiam que ali estava a presença de Deus. Não que Deus estivesse só encerrado naquele lugar, mas era um lugar de especial encontro, como uma janela que abria a presença de Deus. Que significativo que Jesus pregue no templo. Por quê? Porque Jesus é Deus mesmo presente em meio a nós. É o Messias, é o Filho de Deus, é Deus presente em meio a nós. O templo, lugar da presença de Deus, Jesus no templo, Jesus, presença de Deus. Também o templo era um lugar especial para louvar a Deus e para escutar a voz de Deus. Quantas vezes Moisés ia à tenda do encontro e ali escutava o que Deus queria para o seu povo. Nós também hoje vamos ao templo e escutamos o que Deus quer de cada um de nós. Claro, também nas nossas casas, quando rezamos, etc., mas de um modo especial no templo, na casa de Deus. E esse é o lugar que Jesus quer também transmitir a sua palavra, porque Ele é Deus e transmite a sua palavra por meio desse lugar específico. As ações de Jesus, eu gostaria simplesmente de deter-me um pouco nos seus milagres. No Evangelho, nós vemos muitas narrações de milagres. Milagres que têm diversos significados. Justamente sobre isso eu gostaria de chamar a atenção agora. O que significavam os milagres? Desde logo que os milagres têm uma mensagem muito mais profunda daquilo que nós podemos simplesmente pensar. Não é só uma curação para deixar uma pessoa mais aliviada, não é só a expulsão de um demônio para que aquela pessoa fique liberada, não é só ressuscitar um morto, não. Tem muito mais significado, tem uma revelação de trás de cada um desses milagres, do jeito que é feito cada um desses milagres. Por exemplo, a ação liberadora e salvadora de Jesus. Jesus realiza milagres que são uma verdadeira liberação.
liberação dos nossos males físicos, liberação de tantos outros males, mas quer significar que a ação de Deus na nossa vida é liberadora. Que Deus nos livra dos nossos pecados, nos livra da nossa condição caída pecadora. Outro significado também dos milagres é que revelam a identidade de Jesus. Nas profecias diziam que ao tempo do Messias, os cegos verão, os coxos caminharão, etc. E são as coisas que nós também vemos nos milagres de Jesus. Jesus cura o cego, Jesus faz que um coxo comece a caminhar. Esses milagres de Jesus estão revelando aquela profecia feita já desde antigo. Outra característica que revelam também a potência divina. Diz no Evangelho que só Deus pode perdoar os pecados, quando Jesus diz, vai em paz, os teus pecados te são perdoados, e então o milagre se realiza. Significa a potência de Deus. Então, 3 significados para os milagres. Em primeiro lugar, a ação libertadora e salvadora de Deus, a ação, a identidade de Jesus, da sua potência divina em terceiro lugar. Passamos agora, rapidamente também, porque o tempo já está quase acabando, ao Tríduo Pascual. O Tríduo Pascual é o centro do Evangelho. Por quê? Porque, inclusive, até se vocês prestam atenção, a maioria das páginas do Evangelho estão dedicadas ao Tríduo Pascual, a última ceia, a oração de Jesus no Horto dos Olivos, depois a prisão de Jesus, o juízo, a crucifixão, até o momento da ressurreição e as aparições. Tudo isso inclui o Tríduo Pascual, o famoso tríduo, chamado Tríduo Pascual. A Páscoa de Jesus tem um significado enorme na nossa vida, porque justamente por meio da Páscoa, Deus nos salvou, Deus nos redimiu. Vamos buscar ir analisando para tentar aprender, como dizíamos, um pouco mais naquilo que podemos também, por meio da nossa razão, alguns detalhes que vemos só experimentar alguns detalhes dessa paixão de Jesus. Em primeiro lugar, o juízo religioso de Jesus. Vocês lembram que foi preso Jesus, foi levado ante o Sanedrim que significa reunião dos fariseus, reunião dos sacerdotes, no qual eles faziam juízos. Esse Sanedrim reunido a horas da noite, sendo que não deveria nem mesmo ter feito assim, mas é reunido àquela hora por um motivo e uma causa grave, conforme diziam as autoridades. E então Jesus é conduzido até eles, fazem muitas perguntas, tem diversas opiniões que entre eles nem sequer terminam de entender-se. E por último, o sumo sacerdote, com toda a sua solenidade, interroga Jesus dizendo, tu és o Filho de Deus? E a resposta de Jesus é, eu sou o Messias, o Filho de Deus. E Jesus completa a sua frase, e justamente nisso eu queria deter-me agora. Diz o Evangelho, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Esse significado tem, essa frase tem um significado maravilhoso. Tem um significado maravilhoso porque está composto de 2 partes. Em primeiro lugar, o Filho de Deus, que nós já vimos agora o que significava. E em segundo lugar também diz, sentado à direita de Deus. E aqui Jesus está puxando uma coisa do Antigo Testamento, o Salmo 110, quando naquele salmo diz que quem está sentado à direita de Deus é quem é igual a Deus. Quem julgará com Deus, quem condenará ou salvará igual a Deus. Então, nessa frase, verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, no fundo está dizendo que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. No juízo civil, ante Pôncio Pilatos, cabe destacar uma coisa que também chama muito a atenção e é maravilhosa. Jesus, quando é interrogado por Pilatos, no começo permanece em silêncio. E por que Jesus permanece em silêncio? Porque Pilatos está interrogando Jesus sobre um reino, também reino, a famosa palavra reino de Jesus, mas um reino político, um reino terrenal. E então Jesus cala-se. Por quê? Porque Pilatos não estava preparado ainda para receber o que Jesus teria a dizer. Jesus não está falando de um reino político. Jesus não está falando de um reino temporal.
E então quando Pilatos diz, mas tu não sabes que eu tenho poder sobre ti para condenar-te ou salvar-te, Jesus responde para ele e então dá o passo. Tu não terias poder sobre mim se não te fosse dado do alto. E então Pilatos fica pensando e Jesus diz, é assim. E então é como ele começa a falar do reino de Deus. Quando Jesus é interrogado do reino político, do reino terrenal, não responde. E então, mais para frente, é quando começa a falar do reino de Deus. A crucifixão de Jesus. Somente aqui gostaria de chamar a atenção sobre como esse meio de tortura era um meio também de condena dos mais dolorosos e dos mais difamantes. Era um meio reservado aos escravos. E Jesus quis, como diz a carta aos Filipenses, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, aniquilou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Como dizia no começo, não só se fez homem, mas também quis sofrer até os últimos padecimentos, até as últimas consequências, até as dores mais fortes. Não há homem no mundo que possa dizer que Jesus não o compreende nos seus sofrimentos. Não há homem no mundo que possa dizer que Deus não entende o que ele está padecendo. Porque Jesus sentiu na sua pessoa humana os padecimentos, os sofrimentos, as dores de cada um de nós. Jesus, Deus, nos compreende perfeitamente. Temos que pedir a Ele as forças para levar adiante essa situação. E concluo também a nossa palestra de hoje falando sobre a alegria de todo cristão, a ressurreição. Sabemos o antes e o depois. Jesus que foi colocado no sepulcro, Jesus que foi enterrado do jeito hebreu, colocado no sepulcro com uma pedra, e depois o testemunho da aparição de Jesus aos apóstolos, a Maria Madalena. Então nos falta o testemunho desse momento, do momento da ressurreição. Mas unindo uma coisa e unindo a outra, damos por óbvio que aquele momento existiu. Não sei se eu consigo me explicar, mas por exemplo, se eu pego uma caneta e mostro para vocês que ela está aqui na imagem, depois eu interrompo a gravação e depois resulta que a caneta ficou embaixo em cima da mesa e retomo a gravação de novo. Vocês viram a primeira imagem da caneta aqui em cima e depois, na seguinte imagem, viram a caneta lá embaixo. Não viram o processo da caneta descendo. Mas não precisa nem mesmo ver esse processo, porque sendo que a caneta está aqui e depois está lá embaixo, a gente dá por óbvio esse ponto. E é a mesma coisa que acontece na ressurreição. Não temos o testemunho daquele momento exato, aquele segundo exato da ressurreição, mas nós sabemos pelo antes e pelo depois. E ademais das aparições de Jesus que são maravilhosas, que nos comunicam tanto. A ressurreição de Jesus é a nossa alegria. Por quê? Porque justamente confirma aquilo que Jesus tinha anunciado, confirmam as suas palavras e é esperança da nossa própria ressurreição. Nós também um dia, como Jesus, ressuscitaremos com um corpo glorioso, para depois estar toda a eternidade no céu. Concluo essa palestra agradecendo a cada um de vocês ter ouvido, ter escutado. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma observação, seria também muito bom escutar, tentar resolver, tentar responder de alguma forma. Agradeço muito a cada um de vocês e gostaria agora também de concluir com um minuto de reflexão, um minuto de oração pessoal, para que cada um de nós, depois de ter ouvido essas palavras, agora demos espaço ao Espírito Santo para que continue falando e continue dizendo e indicando-nos no nosso coração o que Ele tem nos a dizer. Então vamos fazer um minuto de oração pessoal, de silêncio. Enquanto isso, se alguém tiver já alguma pergunta, também pode ir escrevendo aí na página, que com muito prazer vamos respondendo. Estar ouvindo a tua história
pé das ondas de outro mar, ouvir da tua boca as maravilhas que hoje eu sei. Estar no barco em meio à tempestade e ver o mar calar por tua voz, e ouvir falar o cego, cego era e posso ver. Eu queria, mas apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço e ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nestes dias. Apesar do tempo e o tanto que me distam do lugar, te conheço e ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nestes dias. Então, se alguém tem alguma pergunta, com muito prazer. E se não, vamos concluindo o nosso programa de hoje. Deixa eu só observar se tem alguma pergunta por aqui. Pelo momento, não vejo nenhuma. Significa que ou foi muito claro ou foi muito complicado e ninguém entendeu nada. Tomara que seja a primeira opção. Ótimo, então. Vamos concluir o nosso programa. Gostaria de fazer uma oração para que cada um de nós, agora também no nosso interior, peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós. Gostaria de dirigir esta oração pedindo ao Senhor que abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas almas. Senhor Jesus, Tu estás no coração de cada um de nós, Tu estás em meio a nós. Tu mesmo dissestes, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Quero pedir a Tua bênção sobre todos e cada um dos nossos irmãos que estamos hoje aqui reunidos em Teu nome. Queremos pedir-te que Tu reines, Senhor, cada dia mais nos nossos corações, que nos faça Teus filhos prediletos, Teus filhos amorosos, que no nosso coração reine cada dia mais os Teus critérios, Senhor, que nos nossos corações reine cada dia mais a Tua vontade, Senhor. Jesus, sede Tu o nosso modelo, o modelo que cada um de nós siga no seu caminho. Que o nosso olhar se eleve sempre e em cada minuto a Ti, para que as nossas ações reflitam as Tuas ações, para que os nossos pensamentos reflitam os Teus pensamentos, Senhor. Que as nossas palavras sejam as Tuas palavras, que os nossos gestos, as nossas atitudes para com cada um dos nossos irmãos sejam as Tuas mesmas. Jesus, Tu sabes as minhas limitações, Tu sabes que não tenho a força
mas eu sei que a Tua graça está sempre comigo, que me acompanha e me dá as ajudas necessárias. Abençoai-nos, Senhor, por meio de Tua Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, rogai por cada um de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por tudo uma vez mais, e nos vemos, se Deus quiser, sábado que vem, às 3 da tarde. Uma boa semana para todos e cada um de vocês, e um abençoado domingo para todos. Amém.